pessoal, mais um Hora Vaga com vocês, aí na sua tela, no seu celular, no seu carro, porque hoje Hora Vaga passa em qualquer plataforma para vocês. Estamos hoje não sou com a minha companheira, vocês estão reparando que a minha amiga Jéssica hoje não está na mesa, mas eu tenho aqui meu excelentíssimo marido comigo. E a gente está aqui hoje para falar de coisa boa e coisa gostosa também. Já estão vendo a nossa mesa aí, né? Como que está repleta, recheada de coisa boa. Vamos deixar eles se apresentarem, que acho que fica mais fácil, né? Começando aqui. Eu sou o Evandro, trabalho lá na empresa Maxibon Alimentos Limitada, todo mundo conhece como Icebon Sorvetes, né? Trabalho lá há 25 anos. Participei de alguns setores, né? Trabalhei em alguns setores, algumas áreas, e atualmente eu e o Robson, a gente trabalha no setor de recursos humanos. Muito bom. Meu nome é Robson, eu vou completar 7 anos na Icebon. Trabalho como suporte de recursos humanos, gestão de pessoas, junto com o Evandro, desde quando comecei. Então, já estamos praticamente 7 anos nessa atividade. Isso muito é legal. A gente falou Maxibon e Icebon. Icebon é a marca. Uma das marcas. Uma das marcas. Isso, são 3 marcas hoje do grupo, né? A Icebon é a mais conhecida, que está há mais tempo no mercado. Aí tem a Max, que é uma marca de combate, digamos assim, e tem a Telfs, que é uma marca mais premium. Eu vou experimentar, porque o Robson falou que esse aqui é o favorito dele. É interessante, você falou da Telfs. Eu já vi freezer da Telfs em vários lugares da cidade, eu não sabia que era parceira ali da Icebon, que era da Maxibon. É marca própria, exatamente. Marca própria. Olha só, é interessante, esse ponto eu já não sabia. Eu acho que não sou eu, né? Muita gente aí da cidade está descobrindo vai descobrir muitas coisas hoje, né? Exatamente. Os grandes desafios de uma empresa, a empresa ela é naturalmente nascida em Pouso Alegre. E ela surge aqui, e hoje ela emprega quantas pessoas lá? Ali o grupo é dividido em 2 empresas, a Maxibon, que é a parte da indústria, e a Rede, que é a parte de transporte. Sim. Na Maxibon, contemplando todos os setores, a área comercial, produtiva, administração, 350 funcionários. 350 funcionários. Exato. E a parte da logística, né, que é a parte do transporte, são 85 funcionários. Então, vamos colocar aí, brincando, a gente vai mexer mais ou menos com quase 500 pessoas. Eu sei que vocês já falaram aí do setor de vocês, mas eu tenho que fazer um adendo até. Ele está aqui nos bastidores aqui, e a gente não está com ele na mesa aqui. Eu quero trazer ele aqui depois para um bate-papo com ele, que é o Crispim, né, que é grande responsável por colorir essa coisa toda, mas todos os profissionais lá, desde a base da empresa até o produto na rodovia, passa por vocês. Os profissionais. Isso. Sim. Os processos de recrutamento, seleção, contratação, treinamento passa por nós, mas ele é todo feito em parceria direta com as gerências. Então, todo o processo entra o gerente da área. Sim. Exemplo, a gente vai precisar de algum profissional na área de produção. Então, naquele segmento da produção aquele profissional todo o processo é feito pela gerência específica. Desde a abertura da vaga, a criação das condições gerais, aí é levado para aprovação e nós fazemos toda a divulgação e os gerentes participam de todo o processo. Isso é diferente, né? Porque eu conheço bastante empresa e nem sempre tem essa preocupação de trazer essa especificidade para dentro do processo de recrutamento e seleção. Isso para vocês trouxe muito ganho na assertividade ali? Sem dúvida. A leitura que a gente faz é a seguinte: o líder, o supervisor, o gerente do setor, ele tem conhecimento do perfil do funcionário que tem mais aderência para o setor, né? Porque ali, assim, todos podem participar dos processos seletivos internos, quem já está lá dentro pode participar, então é comum o próprio gerente indicar alguém, olha, abriu tal vaga, a pessoa manifestou interesse, é comum as pessoas participarem do processo interno, e tem os processos externos, né? Aí vai do feeling ali também do gestor, né, do supervisor, do líder, para apoiar a gente. A gente tem condição de fazê-lo. O processo lá
independente, mas a gente conta com a parceria deles também, porque a troca de informação já começa desde o início, desde o processo de seleção, da entrevista, né? E aí, eventualmente, a pessoa sendo contratada, tudo que foi dito para ela e o responsável participando, fica mais fácil para ele conduzir também lá com alguma situação, alguma orientação, uma dúvida que possa surgir ali no dia a dia. Então, isso aí facilita bastante para a pessoa estar chegando e estar recebendo as primeiras orientações. Acontece muito, Robson, de dentro do recrutamento, acontecer de forma interna? Sim. Todo o nosso processo, ele é 100% divulgado. Então, é feito um banner no qual tem remuneração, benefícios, carga horária, o que vai fazer na divulgação da vaga. E a divulgação é feita internamente e externamente. Sim. E aí, os profissionais de dentro também participam, caso eles queiram mudar de área. Vou dar um exemplo concreto. Tínhamos algumas profissionais na produção e abriu uma vaga para qualidade. E aí elas se candidataram. Nós chegamos a contratar 3, né? Então, 3 da produção foram para a qualidade. Então, nós temos uma preocupação muito grande em propiciar o desenvolvimento interno. Que legal. E uma outra coisa que nós fazemos todos entram na base. Às vezes chega um currículo da pessoa que foi líder, foi supervisor, mas ele entra na base. Para ele entender o processo desde a base. Mas por quê? As promoções são internas. Nós temos um processo interno de promoção. O que que a gente considera muito importante? Quando a possibilidade de crescimento está na estrutura, nós acenamos para os profissionais que ali ele tem uma perspectiva. Porque às vezes você está ali na produção, aí surge uma vaga, por exemplo, de operador, aí traz uma pessoa de fora, aí toda aquela equipe que está... Exatamente. Então, ainda força também o funcionário a se capacitar, né? Porque é uma coisa que a gente sofre muito é a falta de capacitação no mercado de trabalho, daquele empregador, daquele empregado, de buscar mesmo crescimento. E vocês dando essa oportunidade de crescimento faz com que eles também se capacitem, né? Busquem formação, cursos e tudo mais, né? Exatamente. Isso que o Robson comentou sobre um setor específico, a pessoa, a partir do momento que ela tem a oportunidade de concorrer a uma vaga, ela se identifica com aquela vaga e ela começa a buscar a qualificação que ela precisa. Isso é muito importante. E tem o treinamento interno, né? O pessoal antigo sempre dá o suporte para o pessoal mais novo para que eles consigam já iniciar naquela nova função e aí depende da pessoa para ela também continuar se desenvolver. se Essa coisa de abrir esse leque de forma interna, acho que traz uma motivação a mais. Porque mesmo ali na base ali, ele olha, né, e ele vê outros ali que já tiveram essa oportunidade, que foram para outros lugares, né? Sim, sim. E nós temos uma outra peculiaridade, é que todas as indicações dos nossos profissionais entram em prioridade. Exemplo, eu estou com um jovem trabalhando lá e falo, olha, eu tenho um irmão, eu tenho um primo, eu tenho pai, tenho a mãe, tenho tio. Sim. Então, nós não temos nenhuma restrição. Então, nós temos famílias inteiras que estão lá com a gente. Que legal. Olha que legal. E aí também, o que isso traz para nós? Isso aí aumenta muito a capilaridade da nossa divulgação. Além de outras formas que nós vamos tratar, que o Marcelo do marketing, que nos dá todo o suporte, internamente as pessoas também se identificam muito com os processos. Então isso facilita para a gente. Isso é bom. Eu tenho uma reclamação para fazer desse sorvete que o Robson me indicou. Fica difícil tomar um. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque você acaba ele e você já... E olha que eu tenho que me cuidar, porque eu tô com um probleminha açúcar. Não, eu não tô com problema nenhum, mas eu tô de olho na bandeja agora. Virou um problema agora. E pior, agora, hoje eu vou comer essa bandeja toda, mas por onde eu passar agora e eu ver, com certeza eu vou querer tomar, né? E a culpa é sua, Robson. Né? Mas vamos lá. Quando a gente entende... Pode falar. Mas a gente, falando em
empresa, uma fábrica de alimento alimentício, né? O quadro de funcionário de vocês é mais feminino ou mais masculino ou tá ali equilibrado? Bom, alguns setores predomina mais o sexo feminino, alguns mais o sexo masculino. Por questões, por exemplo, logística, a parte logística mesmo, Masculino. não, a gente tem o público feminino lá, mas ele é menor do que o Menor. público masculino, pela própria natureza da Da atividade. atividade. Já áreas administrativas, áreas de produção, predominantemente é o público feminino. Então, Sim. A qualidade também acho que equilibra um pouco por conta da. Tem que ter aquela coisa do detalhe, né? também, o público feminino, ambos, né? É, Mas ali, aquela atençãozinha mais fina, né? Aquele cuidado ali. o pessoal da qualidade é chato, né? Eu falo isso porque eu era analista de Aham. qualidade. E eu fui para essa área porque eu era chato, crítico, né? Com as coisas, tipo assim, não, isso aqui não pode, Uhum. isso aqui não. Então isso acho que. Tem que ter um cuidado muito redobrado, né? Em relação aos processos, porque todos os produtos passam por análise, todo o Uhum. processo ali ele é mapeado, então o pessoal da qualidade tem que acompanhar tudo antes de começar a produção. Então, é necessário, né? Qualidade, se não tiver qualidade, não adianta nada. Todo o Não processo funciona. não funciona. Então, tudo é voltado a atenção especial ali para os processos. E para chegar no patamar que vocês chegaram, qualidade é uma coisa primordial, né, Robson? Exatamente. E nós estamos num nível hoje que produzimos também para outras indústrias. Sim. Inclusive, é produzido para a marca Disney. Então, nós temos auditorias externas de controle de qualidade. E, além de todos os protocolos nacionais, tem também protocolos internacionais. Sim. E o que isso significa na prática? Você fica cada vez mais especializado. Sim. E a especialização, ela traz como consequência direta um aumento da qualidade, né? E isso torna o produto muito competitivo. E isso é um diferencial. Muito legal. Quando a gente fala, existem muitas curiosidades, né? Porque eu sempre tive essa curiosidade, acho que não sei se vocês vão saber me responder, porque trata muito a parte da produção ali. Um picolé desse, a entrada dele até a saída dele embalado, tudo certinho, quanto tempo? Bom, assim, tempo cronometrado é difícil a gente precisar, porque cada produto tem Sim, tem um time, né? um Uma timer, média. a matéria-prima, então lá a matéria-prima fica próxima da produção e a produção fica próximo do armazenamento. Sim. Bom, é difícil a gente agora aqui precisar quanto tempo, Mas tem uma linha tem de uma linha, produção, exatamente. tem Então, uma sequência de processos ali. o que inicia primeiro digamos assim, o CIP no domingo à noite inicia Uhum. o processo de limpeza, higienização, deixa tudo pronto. Depois a pasteurização, a calda base, né, que é Sim. feito no início da madrugada ali, o pessoal já normalmente às segundas-feiras eles começam um pouquinho mais cedo para que quando a produção começar efetivamente, a calda já está pronta, a qualidade já validou tudo, Sim. máquina e calda, e aí sim começa produção, maturação, né, que seria a saborização, e depois a produção em si. São várias linhas, né? Então a gente tem 5 linhas específicas lá, e durante o dia é feita a programação da produção. É difícil precisar quanto tempo, mas o volume é grande. É muito grande. E a fábrica, ela para final de semana ou é 24 horas ali em Ela funcionamento? para. Então, aos sábados a gente tem produção, é marcado uma produção um pouco menor aos sábados, mas é para equilibrar, né, tanto a produção nossa quanto a dos terceiros. Uhum. Normalmente finaliza o processo de produção e higienização aos sábados por volta das 17 horas. E aí reinicia-se o processo no domingo à noite, né, por volta de 8 horas da noite, e inicia o processo de CIP, que é uma nova higienização, o preparo, e aí as caldas no início da madrugada. Quantos turnos vocês trabalham hoje lá, Robson? 3 turnos. 3 turnos. 3 turnos. Então, Mas tem com horários intervalados. Então começa o primeiro às 5, né? Sim. Sem ser o que começa no dia anterior, às 8 da Uhum. noite, um começa às 5, outro começa às 6, outro começa às 7, Ah, outro começa às 9, E vai outro escalonando. começa ao ali. meio-dia, outro começa às 12h30. Porque não só o fluxo da produção, como o revezamento dos equipamentos, para Sim. que não haja uma interrupção.
Sim. Revezamento de Então, almoço também. E essa ideia de escalonar dessa forma vem de vocês ou é uma Não, necessidade a produtiva? própria produção, né, a própria gerência, os supervisores, e a diretoria também conhece todo o processo, né? Então, Sim. quando tem uma demanda muito grande, olha, como a gente vai produzir com o tempo que a gente tem e com a mão de obra que a gente tem. Uhum. Porque a sazonalidade, ela dificulta muito o processo numa empresa de Uhum. sorvetes. Então, o frio e a chuva, ela altera diretamente ali a quantidade das vendas e isso aí reflete Sim. lá internamente. Então precisa ter esse equilíbrio de como fazer o máximo com o mínimo possível em determinados momentos, Que porque legal. vamos contratar finalizando a temporada, não faz sentido, né? A gente Uhum. precisa ter mão de obra no pico, né, no calor, Precisa e, ter aquilo ali e atender o tempo todo. exatamente. E aí sim, na contratação a gente, né, provavelmente vai ser comentado mais para frente. A gente procura ser o mais célere possível e só Uhum. que tem os desafios, né? Divulgação, captação, Sim. recrutamento, seleção, entrevista, esse processo que a gente comentou do líder participar, do supervisor, para a gente fechar todos os processos e fechar a contratação em si. E aí passar por processo de integração que a pessoa possa ir para a linha, né? Para ficar disponível. Muito bom. A gente vai falar rapidinho da Fit Mineira, né? Para quem não conhece, em Pouso Alegre, alimentação saudável, saborosa, né? A praticidade de receber em casa, não ter que se programar para almoçar. Aqui na G7 a gente faz as nossas alimentações todas de Fit Mineiro e acho que foi a primeira vez, né, que eu fui assim elogiado no meu médico pela minha alimentação. Acho que eles nunca falaram bem de mim, né? Só no momento em que eu comecei a me alimentar com a Fit Mineira e é engraçado que eu tinha a percepção de que comer de forma saudável era ruim, era comer coisa ruim. E comendo a Fit Mineira eu descobri que dá para comer bem, né? E de forma saudável. Eu não tô muito saudável, não. A Vânia não é muito saudável, mas eu me mantenho alinhadinho. O Carlinho também, né, Carlinho? Tá sempre ali na Fit. E a gente tem que agradecer a Marcela. E se você não conhece ainda, vale a pena conhecer. Pega aí no Instagram, fitmineira p.a. P.A. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui, vamos falar dos processos, né? Que é o mais desafiador aí. Você falou da integração. A integração é o processo onde eles saem de vocês ali já aprovados para eles começarem a entender os processos lá na linha, né? É a iniciação deles lá. Exato. Hoje, qual a área lá que é mais complexa, assim, para fazer o processo? cada segmento tem as suas especificidades. Uhum. Mais complexo é dentro da produção. Dentro. Mas por quê? Dentro da produção existem protocolos muito rígidos de segurança. Sim. Então aí vem desde a unha curta, a unha não está pintada, Sim. não utilizar piercing, brinco, anel, aliança, cílio postiço, perfume, maquiagem. Então tudo isso passa por um treinamento da qualidade, junto com um treinamento da segurança do trabalho, com todos os equipamentos de proteção individual, além de uma integração com relação ao RH. Sim. Mas a parte mais importante, todas são importantes, mas que tem um grau de severidade mais rígido, é dentro da linha de produção, porque é ali que o produto é realizado. Então, interfere exatamente. drasticamente. Então, aí tem um cuidado muito sensível, porque e além disso, o produto, depois que ele é concluído, ele só vai para o mercado depois de uma análise feita pelo laboratório. Então, Sim. o laboratório vai avaliar o produto e aí que dá a certificação para o produto ser comercializado. Você comentou, Robson, a questão de produzir e ter que atender protocolos e tudo mais, inclusive de países fora daqui por conta do produto que vocês produzem, né? Sim. O que você acha, o que você vê lá de mais assim interessante que é obrigatório cumprir deles, que aqui a gente às vezes ainda não tem essa exigência e tal, onde eles pegam mais? Olha,
Com relação ao processo produtivo, os nossos controles nacionais estão no mesmo nível dos Mesmo internacionais. patamar. Agora, o que a gente vê mais de rigoroso talvez sejam os controles sociais, né? As auditorias sociais. O que é isso? É feito toda uma avaliação de todos os processos do pessoal. Aí vai o cumprimento de todas as normas trabalhistas, de todas as normas de segurança, que envolve equipamentos. Exemplo, eu tenho os extintores de incêndio, tem localização específica, a distância de cada um, o fluxo de pessoas. Então, tudo isso tem uma rigidez muito grande, que na realidade, a gente analisando de uma forma muito pragmática, Sim. é uma possibilidade de ascensão. Sim. Porque quando a gente é submetido a um rigor, necessariamente a gente avança. Exato. E sai daquela área, digamos assim, mais confortável. Confortável. Eu ia Então, falar né? isso. E você falando aí dos protocolos, tudo, como que hoje a Maxbon tem se preparado para a chegada da NR01? Legal. Questão psicossocial, né? Porque agora já era para ter sido em maio, Sim. aí deu aquela prorrogou um pouco para as empresas se adaptar, mas 2026 agora vai pegar para valer, né? Sim. Olha, eu acredito que nós estamos muito avançados nas normas que estão para serem implantadas. O que nós consideramos o mais importante que nós temos? São os nossos profissionais, são as pessoas. As pessoas. Porque as pessoas que fazem. E as pessoas... eu gostaria até de compartilhar aqui uma frase de um administrador, do Peter Drucker, que ele diz o seguinte: nós vivemos a maior revolução da história. Sim. Pela primeira vez, as pessoas têm direito a escolhas. E nós não estamos preparados para isso. O que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas têm escolhas, elas estão no lugar porque elas querem estar no lugar. Então, para isso, é importante muita sensibilidade no cuidado com as pessoas. Sim. Isso aí traz para nós um ambiente saudável e traz para nós também uma participação do pessoal. E isso para nós ele começa desde o processo de divulgação da vaga. Nós divulgamos as vagas, mas lá tem o salário, horário de trabalho, o que vai fazer, de forma geral, todos os benefícios. Então, quem se candidata a uma vaga nossa já sabe para aonde vai. Então, não existe a palavra a combinar. O que tem lá é muito objetivo. Então, o que faz isso? Faz com que os profissionais, quando eles vêm até nós, eles já vêm preparados para o que nós estamos oferecendo. E um outro cuidado que a gente tem muito grande, a gente cuida muito, é que as entrevistas, elas seguem protocolos. Primeiro protocolo, é tudo agendado. Sim. Fazemos tudo para não atrasar. Toda a conversa com o profissional, ela é estritamente dentro do processo profissional. Nada sobre a pessoa. Nada sobre... E é uma entrevista individual, não é aquele processo coletivo. Individual. Todas são individuais. E com a presença, a minha, do Evandro, dos gerentes específicos, e na qual nós estamos ali, a gente sempre fala para os candidatos, nós estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas. Então, você não pode sair daqui com dúvida. Bacana. Isso é bom. Mas qual que é muito importante para nós? A nossa estrutura, ela privilegia muito o primeiro emprego. Ai, que bacana. Nós temos muitos jovens, muito primeiro emprego. Inclusive, nós temos profissionais com 17 anos. A legislação permite, dentro das normas, O jovem 17 anos. aprendiz, né, Não, professor? além dos jovens aprendizes. Aí, quando ele chega lá, ele não precisa ter um conhecimento prévio. Tem uma estrutura, anjo, né? O nome técnico, né? Uma pessoa mais antiga no processo produtivo que está acompanhando as pessoas mais novas, independente se é menor, se é de maior de idade, mas enfim, a pessoa que está iniciando dentro da empresa. processo.
Então, é uma pessoa que fica circulando lá dentro do processo produtivo e dando algumas orientações que, às vezes, na hora que está rodando a linha, fica mais complicado um pouco para o líder acompanhar ali no detalhe. Especificamente aquela pessoa, Exatamente. né? Vocês estão dando a oportunidade da pessoa ganhar uma experiência, porque o mercado cobra essa tal experiência, né? Não, é isso. Vocês estão dando essa oportunidade dele gerar uma experiência, de ter ali a experiência de um processo produtivo, uma linha e tudo mais, que ele não teria em outras empresas. Mas né? isso é bacana, porque aqui dentro da G7 nós temos a BM Vagas, que trabalha também com os processos de recrutamento. Somos, resumindo, um RH terceirizado. E o que a gente vê muito das empresas quando vêm nos contratar é exigir as experiências, né? Porque nem todos os setores, nem toda empresa tem um setor, tem uma equipe especializada para o treinamento, né? Às vezes por falta de tempo, por falta mesmo de mão de obra, né? E é interessante vocês terem esse processo de treinamento, de cuidado e receber esse primeiro emprego, né? Porque o mercado de trabalho, como a Martinelli disse, exige a experiência, né? Mas só um minutinho de aproveitar um pouquinho falando com vocês aqui. Vou falar para vocês sobre a BM Vagas, então. Vou aproveitar esse gancho aqui com vocês, pessoal. BM Vagas é uma empresa de recrutamento e seleção de pessoas que trabalha com RH 4, nós já estamos no RH 4.0, totalmente digitalizado, que usa a inteligência artificial aí a nosso favor, para estar fazendo uma análise minucioso daquele currículo, daquele profissional, um teste comportamental com o DISC. Então, nós fazemos todo o processo para você, empresa, desde o processo de divulgação, através ali das plataformas convencionais que nós temos, as redes sociais, e também plataformas pagas, onde faz com que a sua divulgação, a sua empresa chegue a mais pessoas. Fazemos aí a triagem, analisamos o currículo desse candidato minuciosamente, fazemos a entrevista inicial com esse candidato para analisar se realmente esse perfil profissional dele é compatível com aquilo que você precisa e fazemos depois um teste comportamental. Passou por todos esses processos, eu encaminho para você um parecer, para você entender todas as informações que coletamos desse candidato e se interessar ou não conhecê-lo pessoalmente. Conheceu, contratou, perfeito, fechamos a nossa parceria, mas mais ou menos fechada, porque eu ainda te dou 30 dias de garantia para você ainda analisar esse candidato ali na prática. Se durante esses 30 dias ele não se adaptou, você não quis, ou ele mesmo que não quis, não tem problema, eu te localizo outro sem custo algum. Então, está sofrendo com essa procura, precisa de ajuda, contrate nós aí da BM Vagas, tá? O telefone está aí na tela para vocês. Isso aí, nós também estamos aí nesse processo, vivendo essa dor do empresário, né? Aqui o merchan da Vânia para me experimentar Não, tá comendo demais, o torpedo aí. Mas a gente vive essa dor também do empresário, que é a busca do candidato ideal para a empresa, né? Vocês trabalham também com teste comportamental lá com eles? Então, é o diferencial que nós temos. O DISC, já ouviram falar do DISC? DISC é um processo de teste comportamental que traz ali perfeitamente um perfil do candidato. E é muito interessante, porque depois vou mandar um link para vocês aplicar o teste em vocês. É muito interessante. Ele fala exatamente o que aquele profissional é. Porque muitas das vezes o empresário contrata, às vezes, aquela necessidade, daquela correria, preciso, o primeiro currículo que chegar, não. Tá disponível a trabalhar? Vamos trabalhar. Mas muitas das vezes ele não é demitido pelo fato do profissional, mas por causa do comportamental, né? Porque ele não se encaixou na cultura da empresa. E a BM Vagas tem esse processo, que tem esse cuidado que nós temos com os candidatos para enviar para o empresário. É um diferencial muito grande. Hoje, entendendo todas as áreas que vocês têm lá, qual a mais difícil de repor funcionários lá? Tem o pessoal da produção, tem qualidade, tem os cargos mais altos, gerência, motorista. Qual mais que vocês hoje sentem no mercado que está mais difícil? Profissional mais difícil de localizar, né? Assim, a gente tem alguns setores, né? Então, olhando para a parte externa, a parte de logística atualmente ela está um pouquinho complicada, Tá né? difícil, um pouquinho complicada, assim, já foi mais fácil no passado, porque como que era antigamente? Eu participei desses processos iniciais lá como funcionário, né? Sou funcionário até hoje, mas trabalhava na produção. Qual que era o sonho que a gente tinha? Ser ajudante, depois trocar a categoria da carteira, ser motorista e quem sabe um dia ser um vendedor. Então, tudo era voltado para a área externa. Então, antigamente tinha muito essa visão que o externo era o ok, legal, né? Melhor. Para crescimento financeiro, profissional.
Só que de lá para cá, as coisas foram mudando e atualmente as pessoas já não têm mais essa visão de que viajar, ficar fora, porque a gente se submeteu a isso, né? Uhum. Ficar fora, morar em outra cidade, ficar a semana inteira fora. Principalmente você consegue ter família, né? Nessa Só que rotatividade. Né? lá naquela época era assim, porque produção era mais interno, mais fechado, ambiente confinado, então a Uhum. pessoa já vinha, eu, por exemplo, eu sou da área rural, então eu trabalhava Livre. livre. Então teve aquele primeiro choque ali de cumprir carga horária, ambiente confinado, mais pessoas ali, tudo, mas nada, sempre foi tranquilo. Mas a gente tinha sempre essa visão aí de que o externo era o que era mais interessante. Uhum. E atualmente a gente percebe que as pessoas já não estão mais com essa visão de Mudou. ficar fora, que essa pessoa que já quer ter o tempo dela, a família, tá Quer ter certo? mais Né? Ela quer saber que hora né? ela entra, Que hora ela sai. Exatamente. Então, assim, Sonhos. logística hoje, e aí o que a empresa fez? Então, a gente já tem muito tempo que é feito assim. Então, contratar local. A gente tem operação em Belo Horizonte, em Rio de Janeiro, Sim. em São Paulo, então vamos contratar a pessoa local porque ela já está adaptada lá na região. Naquele Sim. ambiente. Rio de Janeiro, por exemplo. Era quando a uma gente, pergunta minha, já está respondendo. quando a já. gente chegou no Rio de Janeiro para operar lá, foi uma dificuldade muito grande adaptar a nossa equipe com a cultura lá do Rio de Janeiro. Sim, O é clima, totalmente a diferente. culinária, outros detalhezinhos, né, que tem na Sim. região. Então isso é mais complicado um pouco. Agora a equipe nossa é 100% local, né? Então a empresa vai precisando se organizar e olha como que a gente opera Uhum. em determinada região. Então hoje para contratar em Pouso Alegre para logística tá um pouco mais tá menos fácil, né? Não vou falar que assim, Não, mais gente, difícil, mas então, também. porque já foi mais, Mais as simples. pessoas buscavam, né? Agora, atualmente já não buscam mais. Nessa área de mecânica interna lá, a gente tem um quadro enxuto, né? O Robson comentou, a gente fez alguns processos recentes. A empresa ainda tem a cultura de contratar a pessoa com pouca experiência para ela ser treinada lá internamente, para ela aprender com a nossa equipe mais antiga, porque às vezes vem de uma cultura diferente, com uma experiência de uma cultura diferente e vai ter alguma dificuldade. Ali tem uma cultura familiar, né? Um ambiente ainda muitas pessoas antigas, então Sim. a própria diretoria é bem participativa. Por exemplo, carregamento, né, câmara fria noturna, na expedição. Então a pessoa tem que se adaptar ao frio e ao ao trabalho noturno. Então já também a gente teve uma certa rotatividade lá no setor. E aí nos turnos diurnos, né, dos regulares, digamos assim, aí a gente não vê tanta dificuldade assim. Pode ser que em algum momento algum momento ou outro a gente tenha que apertar um pouquinho mais, focar naquela vaga específica, mas no início da temporada a gente considera ali o mês de agosto como início de temporada, né? Sim. Apesar de ainda ser inverno, a gente já está tem a temperatura ainda baixa, mas é montar as equipes e trazer para dentro da empresa, virar a chave e falar, agora estamos no verão. Para que a gente acelere os vendedores, né, para que eles gerem a demanda interna para a produção e aí a roda vai girando. Então, o nosso trabalho ele foi muito intenso ali, agosto, setembro, e mês passado, esse mês está mais controlado porque as equipes já estão montadas. E daqui para frente é fazer a reposição, fazer o ajuste pontual ali da equipe para darmos sequência no verão e chegarmos até o final da temporada. O funcionário mais antigo hoje da Maxbon, quantos anos? 30 anos. 30, Nossa. 35 anos. Tem o de 35, né, que é o Coutinho, 35. gerente da produção. O Evan tem 25. Tem muitos profissionais com mais de 20. Alguns com mais de 30. É uma empresa que tem essa longevidade de permanência ali, né? É uma coisa Pessoal... que até ia perguntar, né? As empresas em si, as empresas sofrem muito com o turnover, né? Essa rotatividade. Vocês têm sofrido esse processo também ou o pessoal ali tem estabelecido? Ali a gente tem um público misto, né? Para ser bem sincero, porque tem as pessoas que realmente não se adaptam. Isso aí não é que ela é uma questão ali do serviço, ou então do horário, alguma coisa ali que pode ser que ela não se encaixe bem. Mas eu acredito que a gente está dentro da média lá, porque a reposição agora, a gente tem poucas vagas para serem repostas. Então, às vezes a pessoa está chegando no final da experiência, ela fala que, olha, não quero renovar. Não quero. Então, a gente trabalha com a avaliação do gestor, do supervisor ali, do líder, como é que tá a aderência da pessoa à vaga. Então,
a gente considera que não temos dificuldade. Está tranquilo. Mas então, eu quero voltar um pouquinho aí no gancho que você falou sobre quando vocês ligam a chavinha ali a partir de agosto. Como que é a produção no inverno? Porque a gente fala em sorvete, né? Como que é ali aquele mês finalzinho de abril já começa a esfriar, maio, junho. Como que vocês trabalham? Vocês têm um produto diferenciado nessa época do inverno? Ou Como vocês que têm uma acontece o adaptação, consumo né? também, Como que é O tudo? consumo ele cai naturalmente pela época. Só que aí é a época que a gente programa as férias. Então todo mundo lá legal. tira férias no inverno. E normalmente a gente fraciona em 3 períodos, né, 3 meses ali, né, para que a gente reduza o quadro, para que não haja demissão, né, para que não seja necessário fazer cortes. É comum que algumas pessoas procurem a empresa e peça para ser, ela é voluntária para que seja feito um acordo com ela, né, para que se faça uma demissão com ela, ela fica um tempo fora. Alguns são da área rural, então eles conseguem conciliar ali uma lavoura, alguma outra coisa ali. Ou às vezes a pessoa quer dar um tempo mesmo, esse pessoal que é antigo, a pessoa, vou fazer uma obra em casa, eu quero ficar mais de boa, então a pessoa, ela pede para que faça ali um ajuste ali e faça a sua dispensa. Mas o que segura mesmo ali é a questão das férias, da gente conseguir reduzir o quadro, e isso aí acontece com o vendedor, acontece com tudo é sincronizado. Vendas, produção e logística acontecem simultaneamente aí essa época de férias. Vocês são quase maestros, né, Robson? Porque assim, vocês conseguem equilibrar períodos de venda, de alta de vendas, baixa, pessoas, e não é uma empresa pequena, né? É uma empresa que tem, vamos falar a verdade, quando está vendendo muito, né? E tem que ter um quadro enxuto, como vocês já comentaram. Vocês meio que regem essa coisa meio que na batuta ali, né? Sim, o que acontece? A nossa direção, ela é parte integrante de todos os processos. Sim. E ela, desde do primeiro sorvete produzido Sim. até agora, ela está dentro do processo. Conhece então, o que tudo. acontece? Exatamente. E o conhecimento, a experiência faz com que você possa ter uma perspectiva de médio prazo. Então, as decisões, elas são tomadas muito vendo mais à frente. A nossa área, por exemplo, a gente trabalha muito em julho. Mas eu estou no inverno, mas nós estamos preparando toda a estrutura para começar A temporada. Mas em todos os níveis. Então, tanto no nível de vendedores, supervisores, porque nós temos um raio de abrangência, imaginando o radial de Pouso Alegre, em torno de 700 quilômetros, né? Em alguns locais, 700 quilômetros. Só que isso tem toda uma estrutura. Os vendedores, a estrutura de logística, galpões, então tudo isso, mas é aquilo que faz com que o aperfeiçoamento ocorra, a prática. A prática diária. Exatamente, a prática. Uma dúvida que eu tenho, acho que algum pessoal também deve ter. As sorveterias Icebom que tem na cidade, hoje aqui em Pouso Alegre, fazem parte da fábrica Maximum ou são lojas independentes? São independentes, mas elas são conduzidas pela própria diretoria, né? Então, empresas diferentes, mas conduzidas ali Mas tem que ter aquele padrão de qualidade, porque segue o nome Icebom, exatamente. Né? São lojas próprias. Inclusive, tem uma loja própria da marca Telfs, né? Que é a sorveteria Alpina, ali perto do Center Box. Ali no... um pouquinho antes do Center Box. Ali já vi bastante. E aí tem as tradicionais, que são as da marca Icebom. Né? Icebom, interessante. Só fazendo um adendo aqui em relação ao inverno, a gente, com as parcerias, a gente também traz produção de outras empresas, isso aí dá sustentação para o inverno. Então, além das férias, a gente produzir para terceiros, isso aí a gente consegue também equilibrar bastante. Dá uma equilibrada. Exatamente. Acho que você já comentou, mas o quadro hoje de funcionários lá na Maxibon gira em torno de quanto? 350 na Maxibon e quase 500 funcionários. 85 na distribuição. Nossa, é bastante. A fábrica hoje está localizada ali no próximo horto, aquela ali, né? Isso. Na entrada é o primeiro... Ela começou ali, né? Não, ela começou no Jardim Noronha, né?
Ah, o Heraldo falou. Isso. E aí ela evoluiu ali para a planta atual em 2008, aproximadamente. E aí e lá tem uma estrutura que ela vem sendo adaptada e melhorada com a demanda. Então, Sim. ela começou do tamanho X, e aí com as parcerias, com a própria o aumento da venda própria e com as parcerias para terceiros, foi evoluindo, foi fazendo. Esse ano a gente teve lá ampliação de galpão de matéria-prima, está tendo ampliação de produção, já tivemos ampliação de câmaras frias, tem câmara fria fora, que esse ano foi o primeiro ano que a gente precisou buscar um armazenamento externo para preparar o terreno aí, tanto para a nossa produção quanto para os terceiros. E assim, não perder venda, né? Porque uma venda que a gente, se eventualmente a gente tem ali uma ruptura ali, não tem um produto X, aquela venda daquele final de semana não vai acontecer mais. Então, foi uma estratégia diferente para esse ano para evitar aí gargalos ali com produção que pudesse atrapalhar o processo de vendas. E uma coisa que acho muito interessante da Max Bon, eu trabalho em escola também, eu vejo a parte social de vocês, porque quanto sorvete que vocês distribuem em escolas? É muita coisa. Eu vejo assim, até o diretor fala assim: vai, monta um ofício aí, não pedir sorvete. E vem caixas e caixas, baldes e baldes. E eu vejo assim, não só nas escolas municipais, mas eventos na cidade também. A parte social de vocês é muito bonita. É muito legal. Sim. A minha mãe, a gente tinha é uma história longa, mas a gente tinha uma associação, e a associação fazia trabalhos com públicos, né, mais carentes e tudo mais. E eu lembro que toda vez, Dia das Crianças, Natal, sempre vinha coisa da Icibom, porque era o período de muito calor e tal. Sempre vinha, assim, baldes, né? E aquilo a criançada fazia festa. Tinha moleque com picolé aqui, o outro na boca. É isso aí. E sabe, era a alegria da meninada, né? Isso. E eu lembro da minha mãe falando que ela sempre orava, né, pela empresa, porque todas as vezes em que ela precisou, né, fazer alguma festa, alguma coisa, sempre tinha doações lá de vocês, e isso é muito legal e precisa ser falado. Porque assim, tem muita gente que não entende que o sucesso, né, de qualquer coisa, ele vai também do compartilhar, né? Acho que isso está na cultura ali da empresa. Sim. Isso é real lá dentro também, porque assim, sim. a impressão que eu tenho é que todo sucesso que vocês têm, a história que foi construída ali, tem muito a ver com essa generosidade também. A diretoria, ela sempre trouxe essa questão do compartilhar, da doação, porque alguns produtos, eles eventualmente ali, alguma situação ou outra que para comercializar, mas para ser distribuído ele está totalmente apto. Os eventos aí na área da saúde, do lazer, que, né, o Marcelo tem bastante propriedade e sempre está conduzindo. Festa do Dia das Crianças, assim, tanto aqui em Pouso Alegre quanto em outras cidades, é tradição já que seja feita a doação. E é o que tem internamente lá. A diretoria tem essa visão da doação, do compartilhar, levar, né? Tem criança que às vezes não tem condição de ter acesso aí numa situação regular, então que seja num evento, né? Numa atividade que possa... Eu lembro que num desses eventos da minha mãe, eu estava como TV, fazendo imagens para TV. E eu fui lá justamente para isso. E uma das crianças que a gente pega para conversar, ele falou que ele nunca tinha tomado um picolé na vida, né? Isso com 9 anos, acho que de idade. Então, o primeiro picolé que ele experimentou na vida, tipo assim, ele já tinha visto outras crianças tomando, mas o primeiro que ele teve a oportunidade de tomar foi o picolé de vocês, né? E ele estava todo lambuzado e feliz, né? E isso acho que muda também isso tá ligado ao propósito da empresa também, né? A equipe de vocês, em geral, tem conhecimento desse projeto que vocês fazem, do compartilhar, e o quanto isso tem gerado satisfação para a população, não só Pouso Alegre, mas como você falou na região, eles têm esse conhecimento? Sim. Agora, tem uma peculiaridade. Os nossos profissionais, com certeza, mas nós não fazemos nenhuma divulgação. Porque eu nunca vi, parte da cultura, o que é feito
Não precisa ser mostrado. Não é mostrado. Olha Mas só. as pessoas têm pleno conhecimento. Sim. Foi anteontem que nós fizemos a doação daquele sorvete. Sim. O Snack Ice. Maravilha. Ai, sim, eu Aí, ó, o Robson tá gerando problema aqui, ó. Todos os profissionais levaram 2 caixas. Olha só que E foi bacana. de surpresa. Legal. Ó, De surpresa. Ficaram sabendo na hora do almoço, mais ou menos, não foi? Então é feita a distribuição interna, algumas campanhas de doação interna quando o produto é lançado, mas e tem a divulgação quando é evento. Então, quando acontece um evento que a empresa patrocina, aí o Marcelo faz todo o trabalho, faz a divulgação e é fixado isso lá interno e é divulgado nos grupos internos. Mas essa questão de, olha, esse mês doamos, não, isso não é o propósito da empresa. A doação Sim. É algo algo natural, espontâneo exatamente, mesmo, né? exatamente. Sim. Legal. Aproveitar essa brechinha no assunto aqui, eu quero falar da Barbearia do Rei, né? Fica ali na Comendador Zé Garcia, número 1180. Falar nisso, eu vou pedir já para o Luiz Otávio agendar meu horário aí. Tá precisando, Carlinhos? O Heraldo, você nem cabelo tem, A Heraldo não tem cabelo, então essas pelugens aí eu pego a pinça aqui em casa e dou um jeito. Mas a gente sempre cuida da aparência lá e os meninos lá, é legal uma coisa lá, ô Ivan, que a gente vai pra lá, a gente acha que a gente vai pra cortar cabelo, fazer barba, é nada, a gente vai pra lá pra ter paz. Porque você chega lá, tem bilhar, tem videogame, né? Tem um refri lá. Então você chega lá, você conversa, você passa o tempo lá, né? E é legal que é proibida a entrada de mulher lá. Então não tem mulher lá para ficar falando na cabeça da gente, e a gente joga bilhar, né? Joga um videogame. Da mesma forma que as mulheres vão pro salão e a gente não pode, né? Elas têm o tempo delas lá. A Barbearia do Rei criou esse espaço pra gente também. Ela tá logo de frente ali. Eles não pagam merchandise pra gente, não, mas eu vou falar deles. Eles estão de frente o restaurante Casarão e a barbearia está logo de frente ali. E é um espaço extremamente agradável. Luiz Otávio e a equipe lá, ele cuida dos profissionais aqui da G7 e a gente é muito grato pela parceria aí. E a gente sempre vai levar com muito carinho, né, a Barbearia do Rei por onde a gente passar. Um abração, Luiz! Mas só conversando um pouquinho sobre o início de todo esse projeto, desse trabalho. No começo também vocês tinham aqueles carrinhos de rua, porque é muito comum, né? Hoje em dia a gente vê pouco, né? Mas na minha infância a gente andava na praça, aqueles carrinhos de picolé vendendo. A Max Bon, a Ice Bon, na época, começou dessa forma também? Dessa forma também. Produção artesanal, venda em carrinho, e os primeiros freezers em pontos estratégicos, mas a própria diretoria mesmo é quem conduziu tudo. Eles fizeram tudo do zero, e eles participando, comercializando. Aí já surgiu a necessidade de já ter os primeiros vendedores, e aí foi crescendo em espiral, digamos assim. Que bacana. Mas foi... E você tem um conhecimento de quantos funcionários na época que começou essa fábrica? Provavelmente eram os 2 diretores, os 3, né? Eram os 3 diretores. E um gatinho um pouquinho na produção. Eu acho que eram só eles. Só os 3. Só os Gente, 3. olha o que surgiu. E aí apoio de outros membros da família e tal, mas não tinham. Não tinha uma equipe grande. Não tinham funcionários. Começou com eles mesmos. E quantos anos tem hoje de história? 37 anos, 38 anos. Então, se você for 38, pensar bem, 38 para sair, começar onde foi, chegar onde está hoje, é pouco tempo para crescer tanto do jeito que cresceu, né? E a gente olha, eu lembro de eu trabalhar numa empresa e pouco tempo depois chegou um rapaz que morava no Pantano, né? E ele falava da empresa de vocês lá com um brilho no olho, sabe? Uma coisa boa assim. Eu falava assim, cara, né? Eu quero sentir isso toda vez que eu for trabalhar em algum lugar, né? E ele sempre falou, acho que isso já tem um tempo já, ele trabalhou comigo nessa empresa, e sempre que ele falava da empresa, né? Das viagens, freezer e não sei o que, ele falava com
um carinho, com um brilho no olho. Eu falava, cara, deve ser um lugar muito legal de trabalhar, né? Ainda eu perguntava para ele, o que você veio fazer aqui, né? Você não podia nem estar aqui. Aí ele falou que ele queria se arriscar, queria aprender outras coisas, ele estava entrando por uma área metrologia, alguma coisa assim, mas eu lembro dele falar com esse carinho. Isso é perceptível lá dentro também, né? Porque funcionários de 20 anos, 30 anos, eu acredito que isso é muito comum lá. Essa experiência aí com o pessoal de Pantano, meus pais são de lá, eu morei Sim. também lá, atualmente eu moro em Pouso Alegre, mas era muito comum, porque era da pessoa conseguia conciliar a entre-safra do morango, que era o principal produto na época, com o trabalho em Pouso Alegre, no caso na Icebom. Né? E aí a pessoa ficava o verão, né, entre-safra na empresa e depois no inverno, só que naquela época aí sim era mais intensa a questão da sazonalidade, que aí não tinha opção. Hoje a gente tem mais opções, mas na época não tinha. Então acontecia de ter que reduzir o quadro. O quadro era menor, mas acontecia de ter que reduzir o quadro, e aí essas pessoas já eram. Tem gente lá que já fez isso 10 vezes. Tem funcionário lá que já saiu lá no passado, agora não. Sim. Aí fica todo o tempo legal, que tem que ficar fora. Ele às vezes faz a opção de receber um seguro e tal, e aí ele retornava. Mas quando você fica muito tempo num lugar, você cria vínculo. Então, Sim. você cria vínculo com os colegas, com a diretoria, conhece, eles são participativos. Então, todo mundo tem problema. Então, na hora que tinha um problema, a gente conseguia receber ajuda da diretoria, ou às vezes passar a nossa ajuda para um funcionário ali. Então, isso aí vai um ambiente leve. Vai criando uma grande família ali, né? Exatamente. Aí, assim, todo mundo conhecia todo mundo. Aí chega um momento que o crescimento acontece, aí você não tem mais aquele vínculo de tanta proximidade, mas mesmo assim é um clima amigável. A gente tem lá o nosso restaurante interno lá, isso aí dá uma satisfação muito grande pro funcionário ter uma comida de qualidade. Né? Fresquinha, feito tudo na hora, né? Outra também. coisa, né? Do que levar aquela marmita onde você tem que esquentar e tudo mais. Exato. Então, a gente sempre recebeu esse feedback do pessoal, né? Que é um lugar que você cria raízes e você fica por muito tempo. Então, eu sou um exemplo, né? Eu tenho vários outros lá que passaram pelo mesmo processo. E aí, assim, é bom a gente ouvir que as pessoas saem de lá e têm esse carinho aí pela empresa. As pessoas que estão lá são gratas. Eventualmente acaba acontecendo que a pessoa escolhe um rumo diferente. Olha, agora eu quero outra coisa para mim. A maioria sai para empreender. Sim. São poucos ali desse pessoal antigo, né, sai para outro emprego, mas isso acontece. Então, já foi muito intenso essa questão do pessoal vir de área rural, ficar ali por muito tempo e depois decidir que agora ela queria algo diferente. Mas isso é bacana, porque nós, como recrutadores, né, vocês, eu, é difícil a gente recrutar para uma empresa onde tem negativo, né, onde ele tem um percentual negativo aí nas redes sociais e tudo mais. Quando a gente tem uma empresa onde tanto funcionário como ex-funcionários, que é melhor ainda, Sim. traz um lado, falam bem, chega a ser até, vamos dizer, entre aspas, mais fácil da gente ter essa localização no candidato. Atrair esse candidato. Atrair o candidato. Isso é bacana. Eu acho, assim, que um dos pontos mais difíceis que a gente tem hoje é isso. É a negatividade no mercado de trabalho para depois localizar outro empresário, né? Outro funcionário, na verdade. Você trabalhar o employer branding de uma empresa é muito difícil. Tirar aquela imagem negativa. E o contrário também é verdadeiro. Quando tem essa imagem positivada, né, esse histórico de funcionários que, mesmo saindo de lá, tem esse carinho, né, tem essa imagem da empresa preservada, isso é muito positivo para a empresa, né, e facilita também esse trabalho de atrair profissionais. Né? Sem dúvida. E os próprios profissionais nos indicam também. Sim. Você falou da indicação, achei super interessante. E isso nos ajuda muito. Isso aí. E aí, você imagina, vamos colocar um número aí de 500 para arredondar. Uhum. Se cada um indicar um, você tem uma reserva. E nós temos umas peculiaridades. Entre a entrevista e a resposta, no máximo 12 horas. Isso é muito bom. Porque eu sofro muito isso aqui na BM Vagas. Eu falo muito para meus clientes.
Na hora que eu mando o parecer do candidato para você, por favor, analise, já me responda, porque o candidato que está em busca dessa oportunidade, ele também está passando por outros processos seletivos, né? Então, assim, ele merece esse retorno rápido, né? Ele merece esse cuidado, essa atenção com ele, né? E isso é muito bacana do lado de vocês. E entre o contato e a entrevista, em geral, no máximo 12 horas. Olha só, isso Que é muito legal. bom. E entre a resposta e início do trabalho, 48 horas. né? Máximo 48. Ó, Máximo 48 horas. Muito legal. é um exemplo muito bacana de. Sabe, uma clareza que nós temos que ter, as pessoas, elas têm que evitar ao máximo a angústia. E a expectativa é um sofrimento. Esperar é muito ruim, Ainda né? mais hoje, né, Robson? Hoje o povo anda ansioso com tudo. O Vzinho do WhatsApp fica azul e você não responde, a pessoa já fica desesperada. Não, e outra, você faz uma entrevista, por exemplo, no dia 30, você já sabe que dia 5, dia 10 tá vindo as contas, eu não comecei a trabalhar ainda, o que vai ser de mim? E às vezes ele quer aquela oportunidade, mas aí por demora da resposta, ele vai buscar uma outra que não era agradável para ele, mas pela necessidade ele teve que escolher, né? Teve que optar. Sim, e também, como vocês trabalham nessa área, a cidade toda está contratando, né? Então, a pessoa pode escolher ali se ela vai trabalhar de manhã, à tarde, à noite, se ela vai trabalhar no distrito, no centro, mais perto de casa. Tudo tá Então, muito... assim... A busca está muito grande, né? A procura está muito grande. E aí a gente tem também que ter a agilidade, porque se o perfil do candidato atende o que a gente está buscando, então, assim, vamos... assim, a sazonalidade, no nosso caso, se esquentar e começar a ter dificuldade ali, a pressão aumenta consideravelmente. Então, a gente tem que também deixar os setores... Em cima da fala do Robson, eu achei interessante o Robson falando do prazo. 12 horas, 40. Porque isso mostra a respeito da empresa também com o candidato. Acho que o candidato já entende ali a preocupação da empresa com ele. Eu acho que começa aí. Também, não, e é um exemplo muito legal de vocês, que inclusive a gente pode adotar também. Independente da época do ano que está isso, contratando, o processo é o mesmo. Então, isso de dar resposta, fazer o contato rápido, dar resposta, fazer entrevista, tudo é rápido. É claro que isso acelera um pouco no verão, porque os setores estão demandando, mas no geral tudo é rápido. Não tem essa situação de ter que esperar muito tempo para receber a resposta. Voltando um pouquinho lá do que você falou sobre a procura, tudo mais, por que você acha que hoje Pouso Alegre tem sofrido tanto com essa falta de mão de obra? Então, a gente associa, oferta muito grande, né? Então, oferta de trabalho, né? Várias vagas em aberto. O profissional, ele tem condição de escolher. Antigamente era mais restrito, né? Há um tempo atrás, assim, não tinha tanta oferta de emprego, de vagas. Então, e muitas empresas chegando, cada vez mais a demanda aumenta, né? O nosso quadro nunca foi tão grande igual está atualmente. Então, a empresa vai se estruturando e vai sempre aumentando o quadro dela. As novas gerações, aquilo que a gente conversou no começo, né? Elas já não estão buscando mais algumas atividades. O comércio, por exemplo, que a gente ouve falar aí, a gente sente um pouco lá com as lojas, é que o comércio vai ficar muito complicado. Então, já está. Eu tenho alguns clientes que são comércio, são lojas. Gente, a busca de um vendedor virou ouro. Eu falo assim, que vendedor hoje, se você tem um bom vendedor, agarra ele, porque está tendo muita oportunidade, está muito difícil de localizar. Mas o que a gente associa é a questão do final de semana, a questão da carga horária, da jornada. Então, ontem mesmo a gente estava entrevistando uma pessoa que ele trabalha há 8 anos no comércio, com jornada regular, de uma folga durante a semana. Isso aí, a pessoa chega um momento que na hora que ela opa, peraí, vou buscar a opção. Então, ela acaba encontrando que tem facilidades. Muitas empresas, a gente tem lá hoje, por exemplo, o transporte. A gente consegue, nos horários que não tem transporte regular, a gente tem a van, tem o parceiro ali que consegue apoiar para a gente buscar fora do horário, levar fora do horário, mas não somos só nós. Então, várias empresas também fazem isso. A gente está num momento aí que a
empresa tem que fazer o máximo para ela conseguir e manter o Então, eu funcionário. acho que o conseguir, muitas das vezes, não é tão difícil, mas como você falou, manter ele lá dentro, que é o mais, está sendo mais complicado. Porque a chata é que a gente acha, mas aquele funcionário que fica 2 semanas, de poucos dias, né? O manter que tá mais difícil. Só que o tratamento é igual para todo mundo. Então, quando a gente diz o manter, é o tratamento que a gente oferece para todos, para o antigo, para o mais novo. Então, isso já é o dia a dia, mas realmente já foi muito mais fácil no passado a gente montar as equipes. Então, atualmente é por essa questão de a pessoa poder escolher mesmo. Então, Pessoal, eu passaria mais umas 3 horas aqui, ainda mais com sorvete na mesa. Ai, meu Deus. Mas a gente vai ter que encerrar por aqui, né? Eu queria muito agradecer vocês, né? A presença de vocês aqui. Eu sei que para vocês tirarem um tempinho lá para estar com a gente, existe toda uma demanda. Agradecer também o Marcelo, que está aqui nos bastidores. Já deixar, viu, Marcelo, uma data aí para a gente falar desse marketing de sucesso, dessa publicidade de sucesso que tem a sua mão também. Agradecer, né? Leva o nosso abraço para os diretores, para toda a equipe, né, que tem lá, e falar mais uma vez, né, que o maior ativo de qualquer empresa são as pessoas, e vocês têm feito um trabalho fantástico. A gente se surpreendeu aqui com algumas coisas que vocês trouxeram a nível, né, de cuidado, de tratamento, e a gente aprendeu aqui com vocês. Quero muito agradecer por isso, tá bom? Se quiser deixar aí as considerações finais, fica à vontade. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da nossa atividade do dia a dia. E é realmente isso. O que nós temos de mais importante são as pessoas. E as pessoas cada vez mais têm escolhas. E elas estão certas. Sim. Elas têm que procurar cada vez mais o que é melhor para elas. Então, o nosso propósito é que as pessoas tenham clareza, transparência, muita transparência. Então, tudo muito claro. Porque isso evita aquilo que faz uma dificuldade, que é você ficar ansioso, você ficar sem saber o que vem pela frente. Então, quando você tem tudo muito claro, e você escolheu, a gente sempre pergunta, isso atende à sua necessidade? Legal. Porque a primeira coisa que a gente fala numa entrevista, o Evandro faz comigo, o Marcelo, é o seguinte, aquilo que nós oferecemos te atende, porque tem que atender primeiro você. Sim. Porque se atender você, vai nos atender. Vai nos atender. Então, essa percepção é o que nós temos como nosso propósito e ir aperfeiçoando nessa linha. É bacana você falar isso, porque hoje as pessoas estão com medo, né, da IA, né, inteligência artificial, ocupar o lugar das pessoas, né, e vocês falando isso, a gente vê que não, né, que as pessoas ainda são importantes, né, para uma empresa, para uma fábrica, para um empreendimento, para uma empresa em geral, né. E a gente entende que, pelo menos no nosso caso, ela poderia apoiar como uma ferramenta, mas não vai jamais vai. Eu não falo o nosso trabalho em si, mas o trabalho de lidar com as pessoas tem que ser no dia a dia mesmo, lá, tete a tete, né? Mas é isso aí, gente. Tão bacana. Quero agradecer também, estender aí esse agradecimento a vocês dois, vocês três. Trouxeram aqui os produtos, vocês podem estar vendo, né, pessoal? Os produtos aqui da Esse Bons Potes, deliciosos aqui, ó. Um napolitano delicioso. Os Telfs, né? Chocolate belga, doce de leite, torpedo. Então, assim, temos. A Esse Bom tem variedades diversas, que você que não gosta só do picolé, mas tem o sorvete e vice-versa. Então, só para experimentar a variedade toda vai dar trabalho. Dá trabalho. Então, pessoal, você acha Esse Bom em vários pontos aqui de Pouso Alegre, região também, né? Sim. Quantos estados? 3 estados no Sudeste aqui, né? São Paulo, Minas e Rio. Então, você acha em muitos lugares. Se você estiver viajando, eu tenho certeza que você vai achar aí um produto Max Bom aí na sua cidade para se deliciar, para aproveitar. Eu tenho certeza que você vai voltar aquele gostinho de infância. Então, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês que estiveram aí conosco. Quais são as plataformas hoje, Martinelli?
Você pode conferir no canal do YouTube da G7 Business e também a gente está no Spotify, na Apple Music e na Amazon Music também, se você quiser ouvir esse podcast. Tem muita gente que tem o costume, né, de ouvir enquanto malha, enquanto dirige. A gente está em todas essas plataformas também. É isso aí, pessoal. Então, fique ligadinho, comente, aperte o sininho para receber notificações, curte, siga nós. Nós estamos aqui toda segunda-feira, às 8 horas da noite, com vocês no Hora Vaga. Até mais!